Olá, minha gente querida! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida muito frequente que eu recebo de vocês. Qual matéria-prima escolher para suas peças? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre malha tubular e tecido plano. Bom, nesse vídeo eu vou te contar tudo o que tu precisa saber sobre malha. Mas antes, claro, não esquece de curtir o vídeo, de te inscrever no canal para tu não perder nenhum conteúdo. Vem comigo! Então, primeiro, entendendo a diferença entre malha e tecido plano, é que o tecido plano, ele tem um fio no urdume e um fio de trama, ou seja, esse entrelaçamento acontece e ele acaba não tendo elasticidade, exceto quando ele tem um pouco de elastano, mas não é uma elasticidade natural. Já a malha, ela é tramada com os fios de forma longitudinal. Com isso, ela tem uma elasticidade natural. E essa é a principal diferença. Como que a malha é feita? Essa fibra, esse fio, ela chega na fábrica através de rocas e eles vêm através de pequenos tubos para dentro de uma máquina circular. E essa máquina vai tramando a malha. A malha que vai saindo de dentro desse maquinário vai sendo colocada em rolos. Esses rolos são medidos e especificado a nomenclatura que é dada para essa malha. E por isso que ela recebe o nome de malha circular ou malha tubular. E quais são as formas que a gente tem de adquirir essas malhas para nossa coleção? A primeira delas é através das fábricas que existem por todo o Brasil. A gente contata essas fábricas por telefone mesmo ou pelo site e a gente questiona qual o representante que atende a nossa região. Esse representante, ele nos traz um mostruário com diversas bandeiras, ou seja, amostras das matérias-primas que eles trabalham. A outra possibilidade é a gente ir em lojas que vendem direto para o consumidor final. E eu vou te explicar a diferença dessas duas formas de comprar. Comprando pelas fábricas, a gente tem acesso a uma variedade muito maior de matérias-primas e de composições. A gente consegue também comprar com um preço muito melhor. E a principal questão, talvez, que se a gente precisa de uma reposição, as fábricas têm um estoque também muito maior para nos oferecer. Mas não esquece que para comprar das fábricas, tu precisa ter um CNPJ. Muitas vezes, empresas pequenas que estão começando e que precisam comprar pequenas quantidades não conseguem comprar das fábricas em função da quantidade mínima que eles exigem. Então, por isso, a outra possibilidade é comprar das lojas. Uma alternativa para marcas menores que ainda não conseguem abraçar a quantidade de um rolo de malha é comprar as pilotagens que as fábricas oferecem. São amostras em menor quantidade de determinadas malhas que tu pode fazer então as tuas peças sem ter que comprar aquele rolo grande. Só cuidado que normalmente as pilotagens são disponibilizadas em menos cores, normalmente nas cores mais neutras, mas é uma forma de tu já começar a comprar de fábrica e ter essas matérias-primas diferenciadas na tua coleção. Uma metodologia que eu oriento, que eu indico e que vai funcionar muito bem para a organização da tua empresa é tu fazer um registro, ou seja, ir criando arquivos das matérias-primas que tu selecionar e que tu gostar para a tua coleção. Com isso, na hora que tu for fazer as escolhas, as compras dos produtos que tu vai ter para tua coleção, tu não vai precisar sair correndo atrás do representante buscando essas informações. Já vai estar tudo ali. Todas aquelas que vêm na bandeira junto com a amostra, ou seja, composição, largura, rendimento, preço, referência, enfim. Assim, tu vai ter todas essas informações disponíveis na hora da tua compra e das tuas escolhas para a tua coleção. Sempre que possível também, não esquece de cortar um pedacinho e colocar junto com as informações. Antes de a gente ir pôr a mão na massa e olhar as matérias-primas e as malhas, eu quero te mostrar aqui na bandeira como que vem essas informações e como que a gente deve analisar. Então, primeiro, essa aqui é um exemplo de bandeira onde mostra todas as cores disponíveis nesse artigo aqui e todas as informações necessárias que a gente tem que observar. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a informação de qual coleção ela pertence
e qual linha, se ela é de malha, se ela é de tecido plano. Depois, a gente tem aqui a referência, né? O nome do artigo e junto o código. A gente tem também a parte da gramatura, ou seja, como é a espessura, a densidade dessa malha, se ela é mais leve, se ela é mais pesada. A gente tem depois a informação da largura. Isso é super importante para quando a gente colocar o molde, né, os riscos na nossa malha, a gente saber qual é a largura, né, o tamanho que a gente vai poder usar. Depois a gente tem a questão do rendimento, que nos diz quantos quilos a gente tem no metro da malha. E por fim, e super importante, a gente tem a composição, que é o que dá as características dessa matéria-prima e que eu vou te mostrar logo mais. Quando a gente analisa uma malha, a primeira coisa que a gente tem que sentir é o toque. Se é um toque mais áspero, mais maleável, se ele pinica, se ele é mais sedoso, porque essa sensação é a sensação que a gente vai ter quando a gente vestir o produto no nosso corpo. A gente precisa fazer toda a simulação aqui nessa bandeira para evitar os riscos e os erros de fazer uma peça na matéria-prima errada. Eu aconselho que tudo que tu quer desenvolver, construir na tua peça, tu simule aqui na bandeira. Ou seja, se é uma peça que vai ter um franzido, a gente vai, né, pegando e fazendo esse franzido para ver se ele vai aceitar ou se ele vai ficar assim abaloado. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão do caimento. Então aqui a gente pode ver que é uma malha que não tem muito caimento, porque ela é de algodão com elastano. Mas se a gente precisa, então a gente tem que fazer esse movimento e ver que realmente ela não vai ter essa leveza que a gente gostaria. Se, por exemplo, a gente quer uma prega, a gente tem que simular também uma prega e ver se aceita frisar, né, a peça, se aceita fazer esse vinco. Pegando como exemplo essa fábrica aqui, o rolo deles tem em torno de 15 quilos e o preço é dado por quilo. Então, a gente precisa confeccionar uma peça piloto para saber quanto que ela vai ter de peso. E assim, nessa proporção, a gente vai saber quanto que ela vai custar. Claro que a gente tem que integrar a esse valor todos os outros insumos, aviamentos, custos fixos e impostos que a gente precisa considerar para ter o preço final da peça.